Bom dia, alunos. Bom, agora a gente vai fazer os exercícios da página 34 com mapas cromossômicos, né? Então, na nossa aula de teoria, eu não foquei muito nisso, porque é igual eu falo para vocês, genética muitas vezes não é teoria para a gente entender, é um pouco aí de exercício, tá? Tem que exercitar mesmo. Bom, o que é um mapa cromossômico? Então, eu quero fazer a distância entre esses meus genes, né? Eu aprendi que a taxa de permutação é a mesma coisa que a taxa de recombinantes, que é a mesma coisa que a distância entre genes. E é isso que eu vou focar para fazer os mapas, tá? Eu disse também na aula de teoria, na aula teórica, né? Que a gente calcula aqui na apostila, eles estão utilizando unidades de mapa, que é o M, que é a mesma coisa que Centimorgan, tá? CM. Eu gosto de usar Centimorgan, tá bom? Bom, então aqui, suponha que a taxa de permutação entre 4 genes, então vou trabalhar com gene A, B, C e D, seja, aí tem as porcentagens. Esse tipo de exercício é um exercício um pouco de raciocínio lógico, tá? Porém, eu vou fazer aqui no papelzinho, porque às vezes, como eu tenho que fazer um desenho, eu posso errar. Então, para voltar ao vídeo, né? Às vezes eu vou excluir esse vídeo e tal. Eu vou utilizar aqui, porque se eu errar é só trocar o papelzinho, não vou sujar a minha apostila, tá bom? Então, aqui, ele quer saber a distância entre o gene A, os genes, né? A, o B, o C e o D, tá? Bom, o que acontece? Deixa eu só ajustar aqui para que caiba tudo. Eu vou pegar dentro das porcentagens a maior quantidade, tá? Aí, qual que é o maior? 20. Então, eu sei que o gene, vou mudar de cor aqui. O gene A e o C tem uma distância de. Aqui tá 20%, é a taxa de permutação. Mas a taxa de permutação não é a mesma coisa que a taxa de recombinantes, que é a mesma coisa entre a distância entre os genes. Então, eu sei que a distância entre esses dois é de 20 centimorgan. Tudo bem? Aí eu vou analisar. Esse aqui é um pouco mais de raciocínio. Eu já vi exercícios de raciocínio lógico parecido do que meio genética, né? Aí eu vou analisar o segundo maior, a maior distância aqui, que é o 17, né? Então, é entre o A e o B. Então, eu sei que o B vai estar mais ou menos aqui, né? Vou colocar uma distância aqui, ó. Se esse aqui é 20, então coloca 3 a menos aqui, B. Então, a distância entre o A e o B vai ser de 17 centimorgan, tá? Vamos lá, continuando. A gente já tem até do B e C, né? Será que tá próximo mesmo? Será que a gente tá acertando? B e C, 3 centímetros. Então, 3 centímetros, não, perdão, centimorgan, né? Eu tô transformando porcentagem em morgan. 3 centimorgan, tá? Tá faltando quem? O D, né? Como que o D aparece aqui pra gente? Vamos ver. O D tá distante do B 12% e do A 5%. Então, vamos colocar ele pertinho aqui, ó, do A. Faz sentido, ó. Perto do A e longe do B. Então, aqui a distância entre esses dois é de B e D 12 centimorgan, tá? E entre o A e o D, 5 centimorgan, tá? Agora sim eu posso transferir isso para minha apostila, tá? Que aí é mais fácil. Então, eu vou colocar aqui, ó.
A, fazer uma linha, né? A, o D, também próximo um do outro. Depois eu tenho uma distância entre o B e o C, tá? Claro que não tá perfeito o desenho, né? Porque se você for analisar, o B e o C tem uma distância de 3 centimorgão e o A e o D 5, mas parece a mesma coisa, mas dá para entender, né? Então, a distância desses dois aqui, ó, é 20 centimorgão, lembrando que morgão é letra maiúscula. O D e o B, 12 centimorgão, tá? E o A e o D, 5 centimorgão. E esse aqui, 3 centimorgão, tá? Tô esquecendo do A e B, né? Ó, o A e o B, 17. Beleza, pessoal? Então, o primeiro exercício é... Deixa eu tirar aqui para não confundir vocês. O primeiro exercício é assim que faz, é um pouco de raciocínio lógico, tá bom? Olha esse aqui. Suponha que um cruzamento entre um duplo heterozigoto com um duplo recessivo cuja prole é. Aí teve esses gametas aí, né? A pergunta é do exercício. Deixa eu colocar aqui. Qual a distância entre os genes A e B? Então, vamos resolver aqui, ó, que tem os dados, é mais fácil, né? Pessoal, para eu calcular a distância, eu vou pegar a taxa de permutação, né? Então, aqui, ó, em menor quantidade nós temos esses indivíduos, tá? 2%, que se eu somar vai dar 4%. Então, essa é a taxa de permutação. Lembra, ó, taxa de permutação é igual ao recombinante, que é igual à distância entre os genes, tá? Então, a pergunta é, né? Entre o A e o B, qual é a distância dos meus genes? Então, A e B tem uma distância aí de 4 centimorgão. Tudo bem? Bom, aí é que pergunta aqui, né? Qual a posição dos genes no cromossomo? Cis ou trans? Às vezes a apostila traz como acoplamento ou repulsão, tá? Mas como eu ensinei para vocês na aula como cis e trans, vamos lá então. Então a gente vai pegar aqui, vou fazer aqui também, tá, pessoal? Porque é mais fácil para vocês visualizarem. Aqui, ó, os parentais estão produzindo. Vou colocar aqui no lado. Os parentais estão produzindo Azão e Bzão, que foi 48%, então é uma maior quantidade, tá? E qual que é o outro aqui? Azinho e Bzinho. Olha, Azinho e Bzinho. Bom que vocês podem acompanhar na apostila de vocês, tá, pessoal? Se a imagem não ficar bacana. Bom, e aí, o que eu tenho aqui então, pessoal? Eu tenho um tipo de posição dos genes no sentido cis ou acoplamento, tá? Eu tenho dominante, dominante e recessivo em outro, tá? E aí, quando eu pergunto a posição dos genes cis ou trans, eu tô querendo saber dos parentais e não dos recombinantes. Aí eu vou olhar em quem tem maior quantidade e vou analisar esses genes. Então, aqui, como os parentais azão e benzão e azinho e bezinho, 48 de cada um são os parentais. Tá vendo? Dominante, dominante, recessivo, recessivo. São iguais, então é cis, tá? Ou acoplamento, beleza? Pessoal, outro exercício aqui, né? Olha lá. Em um estudo, de meiose, foram utilizadas 150 células. Olha, eu tenho a quantidade de células. Sabe-se que a distância entre os locos A e B
vale 21 unidade de mapa, ou centimorgan, tá, pessoal? É a mesma coisa, tem o mesmo valor. Em quantas células durante a meiose deve ter ocorrido crossover entre os locos A e B? Então, vamos lá de novo, ó, vou colocar aqui essa partezinha aqui para vocês. Distância entre genes foi o que o exercício deu pra gente. Até então, a gente está trabalhando com o exercício que está dando a taxa de permutação, mas é a mesma coisa, lembra? Ó, até coloquei essa imagem na nossa aula, né? Eu recortei da apostila mesmo e colei lá. Taxa de permutação é igual a porcentagem de recombinantes, que é igual distância entre os genes. Então, o exercício deu distância entre genes, né? Entre os genes. Então, eu sei que é a taxa de permutação. A pergunta é, quantas células? Ele não quer saber em porcentagem, ele quer saber em número de célula. Então, vamos lá. Eu vou fazer regra de 3, tá, pessoal? Eu sempre gosto de fazer regra de 3 para descobrir a porcentagem, o valor, de um jeito aqui, do meu jeito, que eu aprendi na escola, tá? Então, vamos lá. Em um estudo de meiose foram utilizados 150 células, certo? Sabe-se que a distância entre os locos A e B é 21 unidades de mapa. Então, em quantas células durante a meiose deve ter ocorrido crossover? Eu sei que unidade de mapa é a mesma coisa que porcentagem. Então, eu sei que a taxa de recombinação foi 21%. Certo? E a célula, 150 é o total de célula. Quantas células em número? Então, um número de. Isso é regra básica, né, pessoal? Regra de 3 aqui, nem vou me atrever a me ensinar, né? Não precisa. Um lado é porcentagem, o outro é número. Então, eu vou fazer a conta aqui, né? 100x igual, né? 150 vezes 21, certo? Que vai dar quanto aqui? 3.150, tá? Eu vou isolar o meu x, então x é igual a 31, certo? E aí, fazendo a divisão aqui, vai dar 31,5, tá? Professora, esse número é o quê? É o número de células. Mas presta atenção. Eu poderia ter feito esse exercício de outro jeito também. Mas a porcentagem de recombinantes é igual a metade da porcentagem de células. Então, eu vou ter que multiplicar, porque, né, a taxa de recombinação, eu conto lá, ó, uma recombinação, mas essa troca foi em 2 células, então eu vou ter que multiplicar pelo número de células, pelo número de células, tá? Então, se a taxa de recombinação é a metade, então eu vou multiplicar por 2. Então, 31 vezes 2 vai dar 63 células. Pessoal, eu poderia também fazer o exercício de outro jeito. Em vez de eu multiplicar só no final, eu posso muito bem pegar esse 21, como eu sei que é a metade, né? A porcentagem de recombinação é igual a metade da porcentagem de células que passaram pelo crossover, eu posso já ter multiplicado e colocado aqui 42. Só que no final eu não ia fazer essa multiplicação, tá? Se eu coloco aqui, ó, 42, já ia dar 63. Você pode fazer tanto faz, tá? O que fica melhor aí para você. O que eu acho interessante para o aluno entender, eu faço desse jeito, tá bom? Então, esse aqui é o exercício número 3 da página 34.